Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. No vídeo de hoje vamos aí, fazer o vídeo que eu tava devendo, que é detalhes, que passaram desapercebidos talvez, no capítulo 67 e 68 de Shumatsu no Valkyrie, tá? Esse vídeo pode ser que fique um pouco longo, eu tô falando um pouquinho diferente do normal, porque minha garganta tá zoada ainda, tô me recuperando, tô conseguindo falar melhor, mas ela ainda tá com uma queimação sinistra, tá? Então eu tô pegando leve, tá? Então eu vou dar uma moderada aqui, pode ser que o som fique um pouco baixo, um pouco alterado, que eu vou ter que dar um jeito aqui na edição de melhorar esse áudio aqui, beleza? Então peço perdão aí pelo vacilo, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo, vai! A gente começa aqui falando primeiramente sobre os detalhes do capítulo 67, começando pelo título inclusive, que se chama Anatema, que pode também significar maldição, ou no caso sentença de maldição, ou seja, uma pessoa está condenada basicamente aqui. E é referência obviamente a o Beelzebub, que é o protagonista desse capítulo inteiro. A gente teve aí, cara, acho que não sei se é a primeira vez, não lembro agora, mas pô, é um capítulo antes da luta, totalmente dedicado a um flashback de um personagem, cara. Isso é algo bem raro de acontecer em Shumatsu no Valkyrie. Não lembro se chegou a rolar em algum momento, mas achei bem pertinente, sabe? Eles já estarem trabalhando esse lado assim, do passado, sabe? E foi também um capítulo com uma construção de lore muito, muito curiosa, porque isso aqui é de uma outra época, sabe? A gente não sabe exatamente em que época é, não tem datas especificamente aqui na história, mas algumas coisas que acontecem, eu vou mencionar aqui durante o vídeo, é curioso que o mundo funcionava diferente, sabe? Não sei até que ponto, mas achei curioso de ver como as coisas eram diferentes nessa época do flashbacks, tá? Primeiramente, vamos falar aqui sobre a questão do título, que o Beelzebub recebeu de Senhor das Moscas, que aqui é explicado do jeito Shumatsu no Valkyrie de ser, Basicamente, tudo, vamos dizer assim, todas as pessoas que morriam perto dele, acabavam atraindo moscas, porque os corpos ficavam ali, apodreciam e tal, e as moscas vinham e tiravam aquela casquinha, E é bem curioso que tem um dado momento que eles até mencionam, que acho que é quando tá apresentando, quando o Randall tá apresentando ele, se não me engano, ele fala ali, que ele é o Senhor das Moscas e que ele é meio que uma bênção para as moscas, Ele é uma coisa boa para as moscas, porque as moscas têm o que comer, quando o Beelzebub tá aí exercendo, a sua maldição, bem bizarro. Bom, falando aqui sobre o tal do Satanás, eu achei bem curioso eles trabalharem aqui esse nome especificamente para uma criatura abissal, porque como a gente acaba acompanhando durante o capítulo, de alguma forma eles pegaram personagens abissais da cultura cristã e jogaram para status divino, ou seja, as criaturas abissais elas não são do inferno necessariamente aqui em Shumatsu no Valkyrie, É bem curioso, mas o Satanás não. O Satanás é uma coisa bem, bem from hell mesmo, tá ligado? Não só pela aparência, que é um negócio bizarro. Eu achei muito legal essa aparência dele. Ficou bem monstruoso, bem do jeito que se espera mesmo que seja uma criatura abissal aqui em Shumatsu no Valkyrie. E pra tu ver, ele é com certeza muito mais abissal que o Tio, por exemplo. O Tio, ele é grandão, ele é meio deformado assim, mas ele ainda... Você tem uma certo humanismo no corpo dele. No Satanás não. Aqui o negócio realmente, os caras quebraram o decoro total aqui de Shumatsu no Valkyrie, que eu achei bem legal. Por outro lado, também não teve luta, que é uma coisa que esse tipo de personagem não costuma ter em Shumatsu no Valkyrie aos olhos, pelo menos. Enfim, outra coisa que também tem que ser comentada aqui sobre o Satanás é que é mencionado que ele é o primeiro senhor do submundo, Ele é o primeiro governante do inferno. Ou seja, de lá pra cá, teve outros, a gente imagina, a gente imagina que seja o Hades, ou talvez o último que rolou aí, talvez tenha sido o Hades, Mas pode ser que tenha outros, Talvez o próprio Hades tenha matado o Satanás, O que é bem curioso. Tem uma história que eu já ouvi uma vez em algum lugar, que é a versão grega
né, do cristianismo, porque quando a cultura grega se mesclou com o cristianismo, muita coisa foi traduzida para lá, né? O pessoal teve que fazer algumas modificações, vamos dizer assim, né, nas histórias cristãs lá na época bem longínqua, para poder conquistar, né, alguns fiéis ali gregos, né? E uma história que eu lembro que tinha era que Jesus Cristo, ele, depois de ter aquela história, né, de ser crucificado e tal, ele vai pro inferno e ele derrota não o Satanás, mas o Hades, sacou? Ele joga o Hades ele vai no Erebus, tá ligado? Literalmente no submundo grego, e joga o Hades no magma, assim, na lava do vulcão, tá ligado? Basicamente, bem louco. E aqui em Shumatsu no Valkyrie pode ser que tenha acontecido diferente, pode ser que o Hades tenha feito isso com o Satanás, achei bem pertinente isso. Porque tem muito cara de que eles fariam isso nessa história, sabe? Mas é algo que é só achismo meu mesmo, mas me deu muito a entender esse negócio. Pelo fato de um vir depois do outro e tal, achei bem interessante. Bom, e aí a gente tem que falar aqui do elefante da sala, né? Que é o trio maravilha, bizarro pra caramba, né? Que é o Azazel, o Samael e o Lúcifer, né? Que, assim, é bizarro pra caramba o design deles, né, cara? Eu achei muito curioso porquê desse designer, sabe? É bem bizarrão. No caso do Lúcifer, a gente entende, né? Que ele é, assim, ele é pra parecer mais boladão, né? Do que ele realmente é. Ele é pra parecer que é uma pessoa fodona, né? E essa figura do terno é muito recorrente no cristianismo moderno, né? Desde que os humanos inventaram esse negócio de terno, o Lúcifer passou a usar terno, basicamente, né? E é interessante ver que os outros personagens também, só que o design deles tem uma origem mais peculiar, talvez, em Shumatsu no Valkyrie, vai. Eu pesquisei, por exemplo, no caso do Azazel, que ele é o único do trio que ele tem chifres, né? Ele realmente parece ser uma figura meio demoníaca, pelo menos. E ele tem aqueles chifres, né? Que parecem ali de demônio, algo assim. Mas ele é um ser celestial, ele tá ali andando no meio do pessoal no céu, né? Qual que é o paralelo dessa aparência bizarra, né, dele? Pois é, eu acabei descobrindo que na religião cristã, o anjo Azazel é retratado como um demônio e é confundido com a figura do diabo. Esse é um detalhe pequenininho que tá inclusive no Wikipedia, tipo lá no final mesmo, tipo uma nota de rodapé, tá ligado? Bem bizarro. E faz muito sentido aqui, cara, porque ele parece que é uma criatura realmente abissal, mesmo ele sendo celestial. Ele tem os chifres, né? Ele tem uma projeção na cabeça, mas ele não é nenhuma criatura do mal, muito pelo contrário, ele é bobo pra caramba, né? Ele é bem abobalhado aqui. E fez um paralelo muito interessante. Não sei se realmente eles pegaram aquele rodapé do Wikipedia e usaram isso, só esse pequeno detalhe, mas achei curioso. Talvez pode ter também o fato de que ele é um cara muito comilão, né? Com o fato de que eu também achei isso aqui no Wikipedia, especificamente. Que havia uma espécie de ritual, né? Que lá no templo de Jerusalém, pelo que eu entendi, que eles sacrificavam 2 bodes, né? Um era sacrificado morto mesmo e era queimado, né? Sacrificado para Deus. E tinha um segundo que era sacrificado para o Azazel, mas nesse caso eles não matavam o bicho, né? Eles deixavam ele morrer no deserto, largavam o bicho para morrer lá no deserto, simbolizando ali que ele carrega consigo os pecados do povo, né? Para longe da civilização, basicamente. E talvez esse lance do pessoal fazer sacrifícios para ele, né? Tem um paralelo aí de que ele come pra caramba. E haja pecado, né? Pô, um cara gordinho, né? Daquele ali, haja pecado. Já o Samael foi um pouquinho mais complicado, mas eu acho que eu encontrei o paralelo. Como eu tinha falado, né? Ele parece ser uma figura meio mais um nerd mais sério, né? Um nerd mais que se acha pra caramba, né? Parece uma pessoa que se acha bastante. E talvez eu tenha encontrado aí um paralelo, porque o Samael, ele também corresponde a Sephiroth. Pois é, Sephiroth Geburah, né? Que ele é associado à severidade, né? Ao racionalismo, né? Uma figura fria e calculista, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E acontece que é muito da personalidade dele. Ele é um cara mais sério aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Do trio, ele é o cara mais sério que tem ali, né? Do trio. Então faz muito sentido esse paralelo, de que ele é um cara mais calculista, ele é um cara mais que age mais de maneira inteligente e tal, né? Ele tenta pagar, pelo menos, de ser mais inteligente que todo mundo. Embora ele seja também muito zoeiro ali também de vez em quando. Apesar de parecer serião.
E a gente tem que falar aqui do último deles, né, que é o Lúcifer, que a princípio não tem nada assim visualmente, como eu falei, só a questão dele ter uma roupa muito social, né, que faz referência ao visual moderno, né, desse personagem, né, mitológico. Mas também tem uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não sei qual é a referência, que é os braços dele estarem todos lacerados ali, ou são penas, e eu tô vendo errado, mas me parece ali que quando ele aparece, né, quando o trio aparece, as marcações no braço dele, em um dos braços parece parecer penas, né? Não sei se é o caso, porque ele já tem as asinhas na cabeça, né? Mas em um dos braços parece ser a laceração mesmo de corte, não parece ser penas. Enfim, num braço parece penas e no outro não. Eu achei curioso isso. Então, comentem aí o que vocês acham, né? Qual que é a referência aí visual do nosso menino Lúcifer aí, bizarrão, né? Fora o cabelo dele, que lembra muito Jin, né? Do Tekken, eu já falei isso na leitura lá do mangá. E eu vi o Tekken recentemente, né? Ele realmente, cara, tá bem parecido. O cabelo realmente lembra consideravelmente. Tirando o meiozinho ali, o resto é bastante semelhante, sabe? Enfim, isso me chamou bastante atenção, tá? Uma outra coisa interessante, deixa eu ver aqui, descendo um pouquinho, pá. Tem que falar dessa cena aqui, né? Essa cena aqui é sacanagem. Que é a cena dele roubando maçã do paraíso, né? Isso aqui foi uma coisa que, na hora, talvez eu não tenha dado a devida atenção. Peço até desculpas aí. E talvez isso tenha sido uma boa, porque minha garganta não estava muito legal. Mas... ainda não tá, na verdade, né? Mas essa cena deles roubando as maçãs é um negócio que chama a atenção depois de olhar de novo com mais calma. Por quê? Vocês lembram que os humanos basicamente se lascaram por causa de uma maçã. Vocês lembram disso? Que a Eva não roubou. A Eva não pegou a maçã, não comeu a maçã, não fez nada com a maçã. Isso aí foi coisa da serpente, né? Como estava aqui na história de Masno Valkyrie. Bom, a gente viu 4 pessoas roubando um monte de maçãs ali, quilos de maçãs basicamente. E o máximo que aconteceu com eles é que eles foram afastados das macieiras. É só isso que aconteceu. Tipo, porra, sacanagem. Olha o desparelho, né? A gente tem uma espécie inteira que foi pra casa do cacete por causa de uma maçã que não... por causa de um crime que não cometeu, basicamente, né? E a gente tem aqui o caso deles aqui que, porra, sacanagem, né? Sacanagem, cara. O desparelhamento, vai... entre o julgamento da Eva e essa galera aqui, é uma sacanagem, tá ligado? É injusto pra caramba. Mostra aí como é que realmente parece que o pessoal pegava bem mais leve, né? Com criaturas mais divinas e tal. Vendo assim depois, por outra ótica, fiquei bem bolado com essa cena aqui, tá? Os caras ficaram bem mais leves, né? O pessoal tá caçando eles com forquilha e tocha, né? Parecia ser tão importante as maçãs lá no caso lá da Eva, né, pra gerar todo aquele burburinho. E aqui os caras só receberam uma bronca ali, ficou por isso. É meio tosco, né? Enfim. Tem que falar aqui também do caso, né, do incidente em que o Beelzebub mata, né, aparentemente aí os seus amigos, né? Eu já tinha comentado isso daqui, mas eu vou repetir, tá? Ele mata as pessoas, enfiando a mão no peito e arrancando, basicamente, dilacerando o coração da vítima do outro lado. Mas vocês perceberam que o Lúcifer, o coração dele, aparentemente, né, pelo que a cena deu a entender, fica no peito direito e não no peito esquerdo. Algo de errado não está certo, né? Tem algo muito esquisito aí nessa história. Eu não sei se... tipo assim, não é acidental, não é que a imagem está espelhada da página ou algo do tipo, não. Todo mundo teve o coração arrancado no lado correto. Foi só o Lúcifer mesmo que teve o coração arrancado do lado diferente. Até mesmo a Lilith, que morre depois, ela também tem o coração arrancado pelo peito esquerdo, né? Mas no caso aqui, o Lúcifer teve o coração arrancado aqui no outro peito, por alguma razão. Eu não sei porquê, mas achei pertinente esse negócio aqui. Não sei se também tem alguma coisa a ver aí com a história luciferiana dele, né, na mitologia. Mas enfim, achei muito pertinente o fato de que só ele teve ali o coração arrancado pelo lugar errado, sabe? Bem bizarro.
Bom, depois a gente teve aí, né, a cena então do Beelzebub transcendendo, né, ficando boladão, jurando vingança contra o Satanás, que até então não tinha aparecido de verdade, né, na história. Ele caiu aí nos estudos para tentar encontrar tal criatura. E aí, cara, fica uma coisa bem interessante mesmo, porque ele se afasta das pessoas, mas você sabe, né, em algum momento as pessoas vão se aproximar dele de novo, o que acontece mesmo. E acaba rolando que a Lilith vai até ele, né? E a Lilith chama a atenção, claro, dentre outras coisas, né? Além do seu atributo físico, que ela tem uma aparência abissal. Ela tem uma aparência diabólica, vamos dizer assim, né? Mas ela é mencionada no nome como deusa Lilith. Ela não é a Lilith, é a deusa Lilith. Eles deixaram bem especificado isso, né? Que ela é uma deusa. Eu achei bem curioso, porque, beleza, vai que, sei lá, alguém cultua ela em algum lugar, mas, pô, fala sério, né? Se toda criatura abissal que já foi cultuada em algum momento subir, não vai ficar ninguém no inferno. É basicamente isso que acontece, né, seguindo essa lógica bizarra. Mas a gente sabe que pelo menos o Satanás, ele é abissal, ele é uma criatura demoníaca de fato. Mas outras criaturas, né, como Samael, Azazel, até o Lúcifer, foram elevados aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Eles ficam no céu ainda nesse momento aqui do flashback. E a Lilith também, né? A Lilith, ela, mesmo tendo asinha de morcego ali, né, na cabeça e tal, e assim, mesmo ela sendo, de certa forma, pecaminosa, vamos dizer assim, ela é uma figura divina e não abissal. Eu achei isso bem estranho, bem pertinente, na verdade. E eu não sei exatamente o que o criador da obra, o que os criadores da obra querem dizer com isso. Mas eu tenho uma ideia. Dessa parada aí. Eu não sei se vocês estão ligados, mas personagens que estão conectados com o submundo estão aparecendo em Shumatsu no Valkyrie, vez após vez, né? E alguns deles estão no céu, como é o caso aqui do Lúcifer, Lilith, etc, né? Pode ser que exista uma espécie de... como é que eu posso explicar? Uma bancada abissal no céu, vamos dizer assim, vai. Alguns personagens que, historicamente, eles estariam no submundo, mas aqui em Shumatsu no Valkyrie eles fazem parte ali de um pessoal que é meio que chegas, vamos dizer assim, do abismo, né? Inclusive tem a questão de que o Anubis, ele é meio que um deus dos mortos e tal, ele tem algumas ligações com o submundo também, né? É curioso, ele tá aqui, obviamente, como um deus, né? Mas historicamente ele é um deus, esse que é o ponto. No caso da Lilith não é bem isso, mas ela é tratada como se fosse. Talvez tenha alguma coisa assim, tipo uma bancada assim que é meio que abissal, mas que tá lá no céu, e talvez eles sejam responsáveis aí por uma baguncinha no fim das contas. Talvez não seja um inferno que cause problemas no final de Shumatsu no Valkyrie, como a gente tem debatido aqui. Talvez a coisa venha de cima mesmo, só que é um grupo da pá virada, se é que vocês me entendem, né? Bem curioso. Bom, depois, como a gente sabe, né, eles tiveram aquela DR e tal, tiveram aquela conversa onde a Lilith basicamente fala, né, que vai se vingar ali pelo que aconteceu com o Lúcifer e que vai atrás do tal de Satanás junto com o Beelzebub, né? E aí eles caem de cara ali nos estudos, e isso aqui é interessante, cara, porque a gente vê o Beelzebub e a Lilith, eles viajam para várias regiões diferentes, né, para outros, vamos dizer assim, outros reinos, vamos dizer assim, né? E não só de outras religiões, aparentemente, né? Como também eles vão para o submundo. Isso me chamou a atenção, porque, pelo que eu me lembro, não é todo mundo que deveria conseguir ir no submundo. E essa galera que ainda não estão na época em que o Beelzebub é super conhecido e tal, super temido. Pelo menos não assim, nessa escala dele ser poderoso ou algo assim, né? Então é doido, assim, porque eles podem atravessar, né? Nessa época aqui do flashback, eles podem andar pelo céu e o inferno à vontade, né? Claro, vocês que lutem, basicamente, né? Vai lá aceitando as consequências, mas eles conseguiam explorar, né, todos os ângulos, né? Tanto as partes divinas, tanto os reinos celestiais, como os reinos abissais. Isso é bem curioso, né? Não sei se isso aqui talvez seja um período muito antigo, talvez, né? Que ainda não tivesse, talvez, a treta com o submundo, pode ser. Mas é bem pertinente, sabe? É algo bem... chama bastante atenção. Também chama atenção o fato de que eles foram no submundo e aparentemente não tinha nada realmente importante sobre o Satanás. Talvez ele já tenha até morrido aqui, né? Talvez o Hades já tenha pego o posto dele, ou outra criatura tenha pego o posto
do Satanás aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Alguém deve estar naquela hierarquia, né? Deve ter alguma hierarquia maluca lá no inferno. Então, ou o bicho tá vivo lá ou não, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já, porque a gente tem aqui, né, uma visão, né, do Beelzebub aí, onde ele sonha com os amigos sendo mortos pelo Satanás, né, na frente dele ali, e era tudo um sonho. E aí, quando ele tem aquela DR com a Lilith, né, ele se declara ali pra ela e tal, descobre a história lá do Lúcifer, né, que ele era um tanto sozinho, apesar de ser um cara muito animado e tal, né, e a gente vê que ele fica tão feliz, né, pela Lilith e tal, que ele acaba cometendo aquele pecado, o crime, né, ele acaba matando a sua amada, né, numa breve piscada de olho, basicamente, ali, num piscar de olhos, né. E aí a gente descobre algumas coisas interessantes. As pessoas morriam, né, por causa próximos ali, né, do Beelzebub, porque na verdade ele parece ter um tipo de licantropia, pelo menos é o que deu a entender pra mim, tá? A gente vê claramente na cena em que ele atravessa a Lilith que o braço que ele atravessou tá diferente. A gente vê ali que ele tem garras, né? As unhas dele cresceram, viraram garras ali. O dedo dele tá diferente, né? Parece tentando fazer ali uma espécie de pose de animal, né? Uma pata de animal, algo assim. E o outro braço dele tá normal. Ou seja, ele voltou à consciência, tava se destransformando, vamos dizer assim. Mas deu tempo de ver ali o braço, né? Um dos braços, pelo menos, ainda monstrificado. Isso é bem curioso. E chama atenção, né? Porque a licantropia dele pode não ser física, mas sim clínica. Eu dei uma pesquisadinha rapidinha aqui no Google sobre licantropia e eu descobri que licantropia é uma condição clínica onde a pessoa se sente transformada mentalmente em outra criatura. Isso acontece de fato, sacou? A pessoa mentalmente se acha ali uma monstruosidade, acha que vira alguma coisa quando está em um certo estado de espírito, quando um certo evento acontece. No caso, na história mais clichê possível, o lobisomem se transforma quando vê a lua cheia. No caso do Beelzebub, quando ele gosta de alguém, se ele fechar os olhos, ele mata essa pessoa. É basicamente essa condição dele de licantropia, pelo menos pelo que deu a entender pra mim, tá? É a minha pesquisa pessoal que me chegou nessa parada toda aí, tá? Inclusive mostra aqui, né, o flashback de quando ele mata, né, o Azazel, o Samael e o Lúcifer, e a gente vê que os dois braços dele estão transformados. Os dois braços dele têm aquelas garras, né? Então realmente ele sofre uma pequena modificação corporal ali, né? E ele fica mais realmente selvagem e muito forte, porque ele não é exatamente um cara poderoso, né? Assim, no seu âmbito pessoal, né? Mas quando ele se transforma, ele é capaz de atravessar um corpo inteiro, sabe? Ele é capaz de matar uma pessoa com uma porrada. Ele atravessa o tronco da pessoa com uma mãozada. Cara, isso é forte. Na moral, isso é forte pra caramba. Bizarrão mesmo. Então, assim, achei bem curioso, sabe? Realmente é algo que realmente me chama muita atenção, essa parada da licantropia. E eu gosto da história do lobisomem, sabe? Da mitologia do lobisomem. Acho bem maneiro. Então me faz gostar ainda mais desse personagem. Achei bem maneiro mesmo. E outra coisa que tem que ser falado aqui, que cara, foi um detalhezinho rápido, mas foi muito maneiro, que foi a bênção / maldição da Lilith, né? Porque ela usa ali antes de morrer um poder especial que marca o Beelzebub, né? E essa marca aparentemente impede que ele morra, porque ele nunca mais ele não consegue se matar, aparentemente, depois que a Lilith fez aquela magiazinha dela, né? Mas algo que eu perdi na cena, que eu peço até desculpa, inclusive, que era uma coisa que estava na minha cara e eu não vi, é a tatuagem da Lilith, aquela tatuagem no rosto que chamou minha atenção. Eu falei que podia ter algum paralelo ali com o Hades ou até com o Hermes também, né? Porque todos eles têm essas tatuagens estranhas aí no rosto. A tatuagem dela some quando ela abençoa, né, o Beelzebub com a marca dela. Olha que coisa interessante. Isso aqui, olha, é pertinente, é algo no mínimo curioso. Por quê? Tatuagens, marcações no corpo é algo que a gente já viu em Shumatsu no Valkyrie mais de uma vez, tá? Primeiramente, a gente tinha visto, se eu não me engano,
o Hércules, né, que quando ele virou um deus, ele tinha aquelas marcações no corpo, aquela tatuagem, né, que ia crescendo, né, conforme ele ia utilizando os poderes dos trabalhos, né, e basicamente era tanto para mostrar que ele estava ficando mais poderoso, como também era um aviso, olha, você tá consumindo, vamos dizer assim, a sua vida, né, no processo, né, é um aviso físico de que ele pode estar exacerbado um pouco, né. A gente tem aqui a questão agora, né, de que a Lilith ela marca o Beelzebub e ele fica, né, com um símbolo ali no peito, que a gente não sabe como é que tá agora no presente, mas aparentemente ele ganhou uma espécie de imortalidade, né, de alguma forma ele aparentemente é imortal. Também tem o caso do Raiden, mas por ele ser humano eu não sei se é exatamente igual a parada, né, que ele criou uma espécie de faixa, né, no corpo dele ali para poder controlar os seus músculos e tal. Pode ser algo mais ou menos uma versão humana da mesma condição. E a gente tem o caso aí do Hades, que não pôde usar, né? A gente não sabe o que é aquela marcação no rosto dele, mas a gente sabe que ele morreu com a marca no rosto. Então fica a dúvida, né? Será que é uma marcação que deveria sumir quando morresse? Talvez tenha sido ali um erro de roteiro, né? Porque na época ainda não tinha Lilith ali e tal, então talvez ele ainda não tivesse essa ideia. Pode ser. Ou então talvez ele tivesse a habilidade de passar uma bênção adiante e a gente só não viu, né? Porque o cara morreu, então já era, né? Morreu antes ele do que eu. E tem o Hermes, né? Que a gente não sabe se ele também pode passar uma bênção para alguém, né? Através dessa tatuagem que ele tem no rosto, ou se ele talvez tenha recebido uma bênção, né? Como ele é um cara muito misterioso, sei lá, né? Todos os casos são válidos, então fica aí a dica, né? O que será que essas tatuagens significam ao ponto de que a Lilith, por exemplo, perdeu a dela quando abençoou ou amaldiçoou o Beelzebub, né? Algo bastante curioso, para se dizer aqui. E bom, vamos falar aqui agora sobre algumas coisinhas aí do capítulo 68, que não tem muito na real, tá? São poucas as coisas que eu tenho para falar a respeito aqui. Primeiramente eu queria falar sobre a arena, que a arena eu achei muito curtinho, né? É só uma partezinha ali no meio da arena mesmo. E eu achei isso bem perigoso, aquele buracão ali, aquele vão em volta, porque assim, eu já joguei muito Soul Calibur na minha vida, então eu sei o que acontece quando você tá numa arena totalmente espaçada, que tem vários beirados ali que podem cair e tal. É complicado, você pode tomar um hit kill sem querer, sabe? Acontece eventualmente. Então eu achei bem pertinente esse tipo de arena, assim, é algo que por eu ser um conhecedor desse tipo de arena, eu já tô um tanto aflito com o que pode acontecer aqui nessa história, tá? Depois, a gente tem que falar aqui também sobre a entrada, né, dos dois personagens. O Beelzebub, ele tem um pop, né, meio absurdo, mas é um pop negativo, né? Ele é infame, ele não é famoso, ele é infame, né? E ele é infame tanto do lado dos deuses quanto do lado dos humanos, o que é bem curioso também. No lado dos humanos já teria o fato de que ele, por ser um deus, o pessoal já teria que torcer contra. Mas o fato dele ser o Beelzebub, né, com a fama que ele tem, deixa tudo ainda mais maluco, né? No caso ali a gente vê vários padres e pessoas religiosas ali pegando em cruzes e ele rezando pra caramba ali pra Deus e tal. Foi bem curioso, foi bastante pertinente ali essa cena. E do lado dos deuses, a gente também viu ali que o pessoal não tá muito afim de torcer pra ele, né? Apesar de que eles são obrigados a torcer, né? Mas eles estão meio... Pô, será mesmo, cara, que eu torço pra esse cara, né? Pô, é meio complicado, né? Com a bagagem que ele tem, não é muito legal, né? Eu não tô muito afim de torcer pra ele, não. Me lembra também a questão lá do Zero Fuku, né? Que o pessoal também ficava bolado lá com ele e tal. Mas depois, durante a luta, ele foi ganhando respeito da plateia. Eu acho que vai rolar algo parecido aqui também, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho. E claro, vamos falar da melhor, talvez a melhor entrada de todo o Shumatsu no Valkyrie, que é a entrada do Tesla. Eu não sei como é que eles vão fazer isso em anime. Como vocês sabem, minha relação com o anime é um tanto amarga, né? Eu estou um tanto decepcionado com a animação. Mas assim, eu gostaria muito que eles fizessem uma entrada estilo Tony Stark para o Tesla. Essa entrada no mangá é totalmente parecida e inspirada no Tony Stark. Não é possível que ninguém reparou que isso aqui é basicamente ele no primeiro filme do Homem de Ferro, saca? É bizarro pra caramba. Ou até no segundo, inclusive.
quando ele faz aquela apresentação e tal, da tecnologia da família Stark e tal. É muito parecido, eu consigo quase que ouvir o AC/DC, sabe, tocando. É bem curioso, é bem chamativo realmente. Talvez eles façam uma homenagem a isso aí. Não tô dizendo que eles têm que colocar uma música de banda, né, no anime. Mas que eles podem fazer uma música parecida, um ritmo de música parecido, só pra homenagear, sabe? Porque realmente parece muito uma entrada que o Tony Stark faria, sabe? Achei bem pertinente isso, achei maneiríssimo. E acho que é a minha entrada favorita de Shimatsu no Valkyrie, cara. Acho que é a melhor, assim, que eu achei mais legal até agora, pelo menos. Bom, e outra coisa que também tem que ser mencionada aqui é sobre o fato de que o Tesla tá muito curioso sobre o Beelzebub, né? A gente viu lá a Brunhilde comentando, né, sobre que ele tem uma espécie de curiosidade científica, né, querer estudar ali o Beelzebub, porque ele viu que o Beelzebub é muito diferente do original da literatura, né, que ele estava acostumado lá e tal. E ele quer saber, né, mais sobre esse cara aí na frente dele, né? E tem o plus, claro, de que o Beelzebub também é um cientista, entre aspas, né? Ele é um ocultista, na verdade. E com certeza o Tesla tá curioso para saber qual que é a dele. E eu acho que por causa disso pode ser a ruína dele. Eu já tenho apontado esse negócio aqui de que pode rolar esse problema, né? De que o Tesla ele tá tão interessado, né, no Beelzebub que ele pode acabar levando isso além do limite, sabe? Além da conta. E principalmente também pela condição do Beelzebub, porque provavelmente se alguém pode descobrir um jeito, né, de parar o Beelzebub seria o Tesla, mas talvez se aproximar do Beelzebub para fazer isso seja um tiro no pé, sacou? E eu imagino que durante a luta ele vai de alguma forma se conectar com o Beelzebub, sacou? Eu acho que isso vai acontecer porque você já viu que ali que quando ele começa a falar com o Beelzebub, ele parece o Lúcifer de alguma forma. Ele é muito felizão, sabe? Eles fizeram questão de mostrar que naquele momento ele é tão alegre quanto o Lúcifer, sabe? Isso ficou bizarro. Então eu acho que eles estão tentando realmente forçar um paralelo aqui de que ele vai de alguma forma ali conquistar uma espécie de respeito ou admiração do Beelzebub. O Beelzebub vai ativar sua licantropia e vai dar merda. Eu acho que em algum momento isso pode acabar acontecendo, tá? Uma coisa pelo menos legal a favor aí do Tesla, né? É de que ele foi o primeiro personagem de Shimatsu no Valkyrie que esquivou do ataque invisível até então do Beelzebub, né? E aí é interessante porque o ataque que o Beelzebub usou é um pouco diferente, né? Geralmente a gente vê ele mandando algum tipo de corte ou algo assim no adversário, e é um golpe totalmente invisível, que não deixa marcas em lugar nenhum, né? Ele só fatia a pessoa na hora. E nesse caso aqui ele bateu no chão com um cajado, uma fissura foi em direção ali ao Tesla, que esquivou, né? Fez esse grande feito aí de conseguir sair da frente de um golpe, né, que até então ninguém é capaz de esquivar desse cara aí, né, do Beelzebub. E ainda por cima destruiu o pilar ali atrás, né, que tava atrás do Tesla. Mas é interessante de ver que a fissura foi andando, mas a destruição não foi necessariamente pelo chão, né, meio que o pilar se desfez, como se algo tivesse batido mesmo no pilar, né. Isso foi algo bem curioso ali, e eu fico imaginando se talvez isso aqui não seja uma espécie de... Poxa, cara, eu não sei como é que eu vou explicar. Pra quem já viu Naruto, sabe aqueles Madaras invisíveis? Pode ser algo parecido. Pode ser que o Beelzebub ele consiga atacar utilizando algum meio etéreo. Etéreo, vamos dizer assim, pros padrões de Shimatsu no Valkyrie, que já são etéreos ali. Mas meio que um ser que tá ali meio que invisível, só dá pra ver de outro plano e tal. Mais ou menos como funcionava lá no caso dos seres invisíveis lá, dos Madaras invisíveis que tinha lá no Naruto, sabe? Algo mais ou menos naqueles moldes. E se levar em conta que a gente viu, né, no final do capítulo 67, que o Beelzebub ele meio que enxerga os amigos dele meio mortos, meio zumbificados ali, né, em volta dele. Talvez ele consiga de alguma forma controlar essas criaturas, sabe? Talvez seja uma coisa que só ele consegue ver essas criaturas, né? E aí ele pode usar pra atacar esses bichos aí, né? E aí, pô, é meio louco, porque como é que você vai ver, né? O ataque ser um bicho de outra... É um bicho que tá em outro plano praticamente, né? Bem bizarro ali, é difícil, pô, o bicho tá invisível, né? Seria muito louco, ataques invisíveis aqui, seria um negócio bem doido. Mas enfim, é isso, gente, minha garganta tá meio ferrada aqui, deixa eu acabar logo esse vídeo.
Acrescentem mais alguma coisa aí se vocês puderem, tá? Aí nos comentários, né? Sobre as curiosidades desses 2 capítulos aí, 67 e 68. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!